Olá pessoal, vou fazer um vídeo para vocês aqui de geometria analítica, tá? O ponto, a gente vai estudar o ponto e a aula 1 a gente vai revisar um pouquinho do plano cartesiano, tá? Então, coloquei no plano cartesiano aqui várias imagens. Então, lembrando, o plano cartesiano é um eixo na horizontal, que a gente chama de eixo do x, tá? E um eixo na vertical, que a gente chama de eixo do y. No caso aqui são as duas retas azul com a espessura maior, né? Então, vou começar por esse pontinho aqui, esse desenho azul. Como é que eu faço para escrever o par ordenado dessa imagem? Primeira coisa, o eixo do x ele é uma régua que começa aqui onde ele encontra o eixo do y. Para o lado direito vão ser os números positivos, para o lado esquerdo os números negativos. A mesma coisa com o eixo do y, para cima são os números positivos e para baixo os números negativos. Então, vou ver essa imagem azul, ele está em cima de qual número na régua do x? Eu vou contar, ó. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como é que eu vou escrever o par ordenado? Eu abro um parênteses, escrevo o número 5, coloco uma vírgula, e o segundo número vai ser em relação ao eixo do y, ó. Vou fazer um pontilhado aqui até o eixo do y e vou ver em cima de qual número esse pontilhado vai estar. Ó. Começa aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele está ao lado do 1. Então, no par ordenado dessa imagem, a localização dele é 5 em relação ao eixo do x e 1 em relação ao eixo do y. Tá bom? Eu costumo falar que o número do y pensa como se fosse um prédio, ele está subindo um andarzinho, tá bom? Para baixo, subsolo. Então vamos ver essa estrela amarela aqui, qual que é a posição dela no plano cartesiano? Ó, abro parênteses, faço um pontilhado aqui no eixo do y, do x, ele está em cima do 3, então eu vou escrever 3, vírgula, e faço um pontilhado até o eixo do y, ele está ao lado do 3. Então, a localização dele no plano cartesiano é 3,3. 3 em relação ao eixo do y e 3 em relação ao eixo do x e 3 em relação ao eixo do y. Tá bom? Agora, ó, bolinha verde. Então, lembra, ó. Olha aqui, eixo do x. A bolinha é o 0, para a direita número positivo, para a esquerda número negativo. Então, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Então, essa bolinha aqui, verde, em relação ao eixo do x, ele está em cima de qual número? Ó, vou fazer um pontilhado aqui. Ele está em cima do menos 5. Ó, abro parênteses, menos 5, vírgula. E agora, em relação ao eixo do y, ó, vou fazer um pontilhado até tocar lá no eixo do y. Ele está ao lado de qual número? Ó? Está ao lado do 13, então eu coloco 13 aqui. Ó. Outra forma de ver também, ó, eu vi que a bolinha está em cima do menos 5, e o menos 5 sobe quantas casas? Ó? 1, 2, 3. Tá bom? Então a localização da bolinha verde é menos 5 e 3. Agora vamos ver aqui, ó, triângulo laranja. Primeiro o eixo do x. Tá vendo que ele está abaixo do eixo do x? Então, abaixo do eixo do x, eu tenho aqui os números negativos para o y. Ó, eu tenho o menos 1, menos 2, menos 3 e o menos 4. Tá? Então, abro parênteses. O triângulo está abaixo do menos 3. Primeiro eu olho o eixo do x, vírgula, e ele está ao lado do menos 1. Então, vou colocar aqui, ó. O par ordenado do triângulo é menos 3 e menos 1. Beleza? Agora a nuvenzinha azul, ó. Nuvenzinha azul, ela está abaixo do menos 4. Então, o primeiro número que está no eixo do x, vírgula, e depois eu olho o número que está no eixo do y, menos 2. Tá bom? Então, o último, coraçãozinho aqui, ó.
Coraçãozinho. Coraçãozinho, em relação ao eixo do x, ele está debaixo do 2. Abro parênteses, 2, vírgula. Em relação ao y, está ao lado do menos 3. Então, a localização dele é 2, menos 3. Agora, uma coisa importante, ó. Nessa primeira parte aqui de cima do plano cartesiano, a gente chama de primeiro quadrante, tá bom? No primeiro quadrante, o x é positivo, o x é maior que zero, e o y é maior que zero, tá bom? Segunda parte aqui é essa daqui, ó. A gente chama de segundo quadrante. No segundo quadrante, o x é menor do que zero, ou seja, eles são negativos, e o y é maior do que zero, tá bom? Terceiro quadrante, ó, esse de baixo, aqui do lado esquerdo, abaixo do eixo do x. A gente chama de terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o x é negativo, menor que zero, e o y é menor que zero também. Tá bom? E por último, esse à direita, abaixo do eixo do x. Esse é o quarto quadrante. No quarto quadrante, o x é maior do que zero, e o y é menor do que zero. Tá bom? Então, essas são as informações do plano cartesiano que a gente vai precisar para a aula de geometria analítica. Até uma próxima, abraço.